Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Bora falar sobre emoções negativas. Hoje temos convidadas, né? Que delícia! E vocês como estão? Conta aí pra mim. As novidades, a energia. Quem está nos vendo depois, né? Adianta um pouquinho o vídeo, que a gente tá dando boas-vindas para quem tá chegando e para as nossas convidadas, né? Porque a live de hoje é junto com a Positivamente, a Pamela e a Milene. Então a gente tá aguardando elas, né? Mas eu já vou fazer uma introdução. E você que já tá aqui, vai me contando como você tá. Vai me contando, vai marcando o arroba aí das pessoas. Mas que notícia boa, Evelice! Mudando meu jeito de pensar. Isso é expandir, isso é evoluir, né? Quando a gente desperta, a gente passa a ver o mundo de outra forma, né? E aí é inevitável. Isso é inevitável, né? Mas como é que você tá se sentindo? Parece que tudo se encaixa, né? Tudo faz sentido. Então, olha só, hoje a gente vai falar sobre como lidar com pensamentos negativos. E essa live surgiu por uma solicitação de vocês, né? Como lidar com o ódio, como lidar com a raiva, como lidar com a inveja, né? Como lidar com esses sentimentos que a gente chama de negativo, né? Que bom, isso aí, boa noite! Acordo mais feliz, muito bem, alinhada. Que maravilha, né? Que maravilha. E quais são os sentimentos ruins que vocês acham que vocês têm mais dificuldade em lidar? Aqueles sentimentos que vocês entendem que precisa ser trabalhado em vocês. Boa noite. Existem alguns sentimentos que a gente, com a maturidade, a gente vai percebendo que a gente tem mais dificuldade em lidar, né? Ou quando recebe um não, ou às vezes com a inveja, com a ansiedade, com a angústia. A ansiedade e a angústia acho que são os campeões, né? O mundo em que a gente vive leva muito para esse lugar, né? E aí eu começo justamente falando isso, né? Esse inconsciente coletivo, né? Que é a Matrix, a boiada, né? Ela nos leva para esse lugar negativo, né? A TV, alguns familiares, alguns amigos, alguns ambientes leva a nossa mente a focar nesse campo de energia. E esse campo de energia da massa, né, da Matrix, é negativo. E se a gente não percebe esse campo de energia negativo, né, que é resultado da soma e da média desse coletivo, faz a gente vibrar no negativo, né? Então, aí quando eu começo, por exemplo, eu tô bem, aí eu começo a pensar numa coisa negativa. Esse pensar em algo negativo, uma lembrança negativa, algo que aconteceu negativo, um sentimento negativo, que a gente chama de negativo, né? Faz com que o meu consciente comece a procurar por mais do semelhante. Então, meu inconsciente começa a procurar por mais situações negativas, mais sentimentos negativos. E aí você começa a lembrar, nossa, isso que aconteceu hoje parece com aquilo que aconteceu comigo na quinta série, quando aquela menina fez aquilo pra mim, não é? Meninas da Positivamente estão aí? Acho que vocês têm que pedir o convite para participar. Vocês estão aí? Parece que eu vi o nome de vocês. A Pamela e a Milene. Escreve aqui pra mim nos comentários. Então, se eu tô vibrando no negativo, o meu inconsciente busca... Aí... Deixa eu deixar elas entrarem. Já dei ok. Ei! Olá! Vocês estavam quietinhas aí? A gente estava aqui só te vendo fazer essa introdução. Tudo bem com vocês?
Tudo jóia. E você? Tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindas. Obrigada. Ó, gente, hoje está todo mundo chique aqui com 3 terapeutas para tirar todas as dúvidas sobre sentimento que a gente chama de negativo, né? E eu tava falando, não sei se vocês ouviram, que esse convite veio, na verdade, por uma solicitação das seguidoras, né? Eu recebo muita caixinha de perguntas assim: como eu lido com inveja? Como eu lido com ódio? Como eu lido com raiva? Como é que eu lido quando eu sinto menosprezo pelo outro, né? Quando eu não me sinto à vontade na presença do outro, o outro às vezes nem me fez nada, ou às vezes fez, e como eu lido com isso, né? E aí eu tava falando da minha visão enquanto terapeuta quântica, né? Disso. Na visão da terapia quântica, que a gente trabalha muito com energia, a matrix, que é a média, né, da energia coletiva, é muito negativa, né? Então, às vezes, se a gente assiste TV aberta, a maioria das músicas, tudo vibra numa frequência muito negativa. E se a gente não presta atenção e não faz escolhas conscientes, naturalmente a gente vai para essa energia negativa. E negativo atrai mais do negativo, porque semelhante atrai semelhante, né? Então, se eu não presto atenção com onde eu vou, com quem eu ando, quais são meus pensamentos, eu fico vibrando no negativo e aí eu vou entrando num ciclo vicioso e depois, daqui a pouco eu tô com depressão, não sei nem por onde começou. Vocês já devem ter ouvido casos assim, né? Por que você acha que você é triste ou ansiosa? Ai, eu nem sei de onde isso começou. Parece que nada faz sentido, minha vida não tem sentido, né? Parece que tá tudo fora do lugar. Então, nesse sentido, a gente precisa ser muito determinado em olhar para onde a gente quer ir. E não olhar para o que falta, não olhar para o que tá ruim, né? Porque se a gente fica olhando muito para esse negativo, onde a gente coloca foco, cresce, né? Então, isso tende a crescer. Então, eu vou deixar as meninas se apresentarem primeiro, né? Contar para vocês quem são elas, agradecer desde já terem aceito o convite, né? E aí a gente começa o bate-papo. Imagina, a gente que agradece mais uma vez aqui, né, com vocês. A gente adora bater esse papo aí terapêutico aqui no Instagram. Então, eu sou a Pamela, eu sou terapeuta ocupacional, sou coach de inteligência emocional, psicoterapeuta neurointegrativa, né? E tô junto com a Mi já 2 anos, Mi. Vai positivamente 2 anos positivamente aí, né? Criando frutos, colhendo frutos aí dessa nossa amizade. Então, eu já tenho uma experiência grande com saúde mental e eu sempre fui muito apaixonada em cuidar das emoções, a lidar, né, com esse universo. E a Positivamente veio aí para adoçar essa nossa missão de vida, que é simplesmente fantástico, assim, poder cuidar das emoções, dos sentimentos de uma forma mais ampla, mais inteira e com menos medo, talvez. Digamos assim. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Milene, eu sou também terapeuta ocupacional, também psicoterapeuta neurointegrativa, sou arteterapeuta e trabalho com saúde mental também há alguns anos e na Positivamente há 2, né? E desde que a gente começou com esse negócio de live, é muito legal que a gente faz uma roda de conversa, mesmo que pequena, porque até que hoje em dia cabe acho que 4, né? Ou 5, Sim. não sei. Cabe, Acho que 4. Acho que 4. Mas mesmo assim, é pequena, né? Mas é muito legal porque a gente vê pouca gente, mas muita gente vai mandando as ideias, então é muito legal você conversando, trocando ideia dessa forma, né? Porque não acaba aqui, né? Exatamente. E a gente deixa salvo e depois as pessoas assistem e vêm conversar com a gente. Então, assim, a gente agradece muito esse novo convite. É algo que a gente gosta muito, né? De poder estar junto com você conversando e como as ideias se alinham da gente poder ajudar quem está aí junto com você também já te acompanhando, né? Obrigada, viu? Então, bem-vindas. Meninas, ó, vocês que estão aí assistindo, eu estava perguntando lá quando eu entrei, qual era o sentimento, a emoção que elas achavam, que elas identificavam nelas
que precisavam de uma atenção maior, né? Eu percebo que uma das grandes dificuldades é a gente conseguir dar nome ao sentimento, à emoção, e aí eu vou fazer a primeira pergunta já para vocês. Então, quando eu identifico do nome, eu sei o que é, já na minha linha de entendimento já é o início, né, de um reconhecimento do que está ali, do que eu preciso trabalhar. Então, se vocês quiserem, pense aí e coloca aí qual é o sentimento que vocês sentem, né, que precisa ser olhado com mais carinho, que a gente percebe que tem mais dificuldade em lidar, né? Eu estava dizendo que com a maturidade, com a consciência, a gente naturalmente sabe onde dói mais, né? Qual é o sentimento que tá. Você fala, quando começa aquele problema, você fala, ih, lá vem isso de novo, não vai ser legal, eu já sei o quanto dói, o quanto não me faz bem. Então vai escrevendo aí que as meninas vão dar dicas práticas mais para frente. E aí a minha primeira pergunta é se tem diferença entre emoção e sentimento. Se é tudo uma coisa só, o que que diferencia? E aí eu queria ouvir de vocês. Olha, essa é uma dúvida muito bacana, né? Porque, assim, às vezes as pessoas põem no mesmo pacote emoção e sentimento. Mas tem diferença, né? Então, a emoção é o primeiro estágio aí de tudo. Então, a emoção é algo mais instintivo, é onde o corpo fala com a gente o tempo todo, é aquele peito que começa a bater, aquele suor frio, frente a uma emoção. Então, o corpo fala com a gente, né? Frente a uma emoção, o corpo ele dá a resposta. E, consequentemente, depois de uma emoção, que vem o sentimento. Então, o sentimento ele é uma resposta à emoção, né? Ele é mais interno, né? A gente consegue esconder ele. A emoção, não. A emoção, se você chateia alguém, a cara já fecha assim, você já entrega. Olha, tem emoção aí, né? Então, assim, o sentimento, ele é mais ligado até mesmo à mente, é mais cognitivo quando você consegue nomear, né, esse sentimento. Mas as emoções que dão origem aos sentimentos. Então, são duas coisas distintas. E, Sim. pode falar. É importante que é um processo que todo mundo passa, né? Porque todo mundo vai lidar com emoções que são respostas aos estímulos. Mas nem todo mundo vai elaborar essas emoções de forma saudável, a ter os seus sentimentos de forma clara, de forma nomeável, de forma entendível, trabalhável, né? Nem todo mundo vai passar por este processo de elaborar as emoções e adquirir seus sentimentos de forma tranquila, né? E saber lidar com tudo isso, passear por tudo isso. Então, às vezes eu me perco, às vezes eu sinto a emoção do momento, mas entre o que eu senti no momento e o que ficou daquilo para mim depois, porque daí entra o meu cognitivo na hora de elaborar, eu já não consigo fazer isso de uma forma tão tranquila, tão saudável, principalmente se for num momento de trauma, num momento de dificuldade, né? Numa pessoa que já precisa de uma ajuda. Então, às vezes, para lidar com os sentimentos, que é essa elaboração toda, que já envolve o cognitivo, a gente precisa de ajuda, né? E quando a pessoa, já não importando nem mais se é emoção ou se é sentimento, né? Mas as pessoas falam muito, né? Como é que eu faço para acabar com a minha ansiedade? Como é que eu faço para acabar com a minha angústia, né? E aí eu sempre falo, mas isso faz parte do pacote, né? Não tem como eu escolher só alguns sentimentos, porque o sentimento e essa emoção, né? Ele veio da gente veio com a gente na nossa história para nos proteger, né? Esses sentimentos que a Pamela falou são esses sentimentos muito primitivos, né? Que faz com que a gente se defenda de alguma forma, né? E por isso que alguns a gente não controla, né? Quanto mais consciência, mais controle eu tenho. Quanto menos consciência, mais impulsividade, né? O que me leva para esse lugar de ter mais consciência? Primeiro, me conhecer, me observar, né? Se eu fujo de mim mesma, o que é fugir de mim mesma? Se você olhar ao seu redor, tem pessoas que se mantêm muito ocupadas, por exemplo, para não ter contato com si mesma, é uma maneira de fugir, né? E mil e outras, né? Você vê, às vezes, uma mulher que se torna mãe, ela se torna mãe e esquece de quem ela é como mulher, né? Essa coisa das figuras, né? Então, e é difícil se olhar, né? Porque quando você se olha e você fala, putz, cara,
Você fala, tava isso aí dentro? Que feio, hein, dona Michele? Né? E é assim, né? E ok, tudo bem, nós somos seres humanos, né? Então, outro dia me falaram assim, me perguntaram assim, mas como é que eu faço? Eu sinto vergonha de, por exemplo, o exemplo era o seguinte: eu fui numa palestra na minha empresa, uma pessoa que eu não gosto sentou do meu lado e eu tava sentindo muita repulsa, eu queria levantar e sair porque eu não queria nem estar do lado dessa pessoa. A conversa foi para qual sentido, né? Tudo bem sentir, a gente não manda no que sente, mas a gente manda no que faz com o sentimento, né? Que tem tudo a ver com o trabalho de vocês, né? Eu senti, né? Eu não controlo, né? Veio, eu senti, então eu posso parar, observar e falar, senti repulsa, que interessante, o que será que tem aí, né? Do mesmo lado que quando senta alguém que a gente gosta muito, a gente fala, putz, que legal, eu queria que ela tivesse sentado do meu lado. Você também pode silenciar e falar, tem afeto, né? Tem identidade, que interessante, o que será? Então, essa consciência, primeiro, me mostra que eu preciso estar no presente, eu preciso estar aqui para perceber isso, né? A minha mente aqui, me observar, me olhar, me permitir sentir, porque muitas vezes parece que empurrar esse sentimento e essa emoção para baixo do tapete e fingir que tá tudo bem, me parece que é muito comum, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho quais são os sentimentos, as emoções que vocês notam que as pessoas têm mais dificuldade. Vamos dizer, eu vou falar a palavra enfrentar, mas eu sei que não é mais adequada, né? Mas não fugir para melhorar, né? Qual é esse sentimento e essa emoção? Ou quais? Todas, diria que todas, né? Tanto elas boas quanto ruins, quando em excesso a gente tende a repelir, né? A repelir. Na verdade, assim, durante toda a nossa construção da Positivamente, a gente fala muito na questão de validar as emoções, né? Então, assim, a gente vem de um modelo aí educacional, assim, da educação que a gente recebeu dos nossos pais. A gente é mais ou menos da mesma época, não sei se tem gente aí de uma época diferente, mas assim, não se falava de emoções claramente, né? Então, assim, a relação que a gente tinha com emoções era a partir de como os nossos pais lidavam com a deles, né? Então, assim, quantas vezes a gente já escutou pai e mãe falar, olha, engole esse choro, pra que você tá chorando por causa disso? Então, assim, a gente sempre foi muito podado, né, com as emoções. E sejam elas boas ou ruins, ou quando a gente dava gargalhada numa coisa, falava, que exagero, né? Então, assim, todas as emoções, quando não validadas, elas são camufladas, né? Por isso que quando alguma emoção vem de imediato, é tão difícil de sentir ela por inteiro, né? E a gente tende a afastar essas emoções. Então, assim, aqui, pelo menos aqui na Positivamente, quando a gente fala de emoção, a gente valida ao máximo todas elas, porque todas elas são importantes, sejam boas ou ruins. Quando eu reconheço essa emoção, né, que ela está presente, vamos pensar. Eu acho que eu ouço muito, falar muito de ansiedade e angústia, né? Bem presente, né? Então, por exemplo, angústia, acho que quase mais da metade nem sabe que é angústia, né? Ela tem essa dificuldade, ela vai descrevendo e a gente percebe que é angústia, né? Mas, por exemplo, angústia e ansiedade, que é uma coisa muito comum, né? O que diferencia, né, para uma pessoa lidar com isso quando ela reconhece que é uma ansiedade ou quando ela finge que está tudo bem e coloca para o tapete? Na visão de vocês, né? Uma pessoa que toda vez que sente angústia finge que tá tudo bem e a vida segue, e uma pessoa que fala, não, aqui já tá fora do saudável, né? Eu preciso olhar para isso, porque isso não me faz bem, né? Como é que a gente vê, enquanto terapeuta, essa figura, né? Tem diferença entre essas duas figuras? Não sei se eu entendi sua pergunta, da pessoa que reconhece que precisa de ajuda, Isso. e da que não reconhece. Se a gente consegue perceber, quando a pessoa reconhece que essa ansiedade, usei a ansiedade como exemplo, mas qualquer sentimento, como a Pamela falou, que excede, né? Eu posso ter esse sentimento que excede e fingir que tá tudo bem, continuar vivendo com isso para mim, guardado aqui, sem lidar com isso. E o outro que reconhece isso e trabalha com isso, qual que é a diferença que a gente vê isso na vida prática? Né? Então, por exemplo, a gente pega uma pessoa que é ansiosa e cuida dessa ansiedade, e pega uma pessoa que é ansiosa e finge que tá tudo bem, que ninguém viu, que ninguém percebe, que a gente conhece um monte de gente assim, né? Como é que a gente vê? Né? Não é?
E qual é, na prática, né, no atendimento de vocês, como é que é? Eu tô fazendo esse exercício para que as pessoas se identifiquem com os personagens, né? Porque a gente vai conhecer pessoas assim, ou às vezes a gente é assim, né? Em algumas situações, ou o tempo todo. E aí, depois disso, que eu quero perguntar, como é que a gente cuida disso, né? É, a pessoa é muito ansiosa, muito angustiada, não quer reconhecer, não, isso não é comigo tá tudo bem, não aceita, não quer falar disso, não quer ver. E a outra que fala, não, sim, eu sou ansiosa, me ajuda, o que eu posso fazer? Olha, a sua pergunta tem duas respostas assim importantes para a gente citar. Primeiro, antes disso, a pessoa que está pronta, né, que se percebe e que está pronta para receber ajuda, ela já está um estágio na frente, né? Então, para nós terapeutas é muito mais fácil. Inclusive, tem terapeuta que não atende aquele que não está afim, né? Então, por exemplo, na nossa vida de atendimento particular, a gente só vai atender aquele paciente que está afim de estar com a gente. No meu atendimento no CAPS e no dela no ambulatório antes, não era assim. O paciente não queria, a gente ia lá na casa dele e tentava ver ele do mesmo jeito, Sim. né? Então, depende do lugar que você tá. Mas aquele que está afim, ele já está mais de meio caminho andado para nós ajudar aí a ajudar ele, né? Nesse quesito que a Mi está falando, na verdade a gente chama isso que a pessoa já está num processo de transformação, né? A pessoa para chegar para o livre, espontânea vontade para a terapia, ela já está num processo de transformação. Alguma coisa dentro dela já está mobilizada. Então, é muito mais fácil. E ela está no que a gente chama de estágio já de contemplação. Ela vê o problema, ela enxerga tudo. A pessoa que não quer ver, ou que não, de fato, não está vendo mesmo ainda, ela está no estágio da pré-contemplação. Às vezes, outras pessoas percebem e ela ainda não. Essa pessoa, a gente pouco vai poder fazer por ela. A gente monitora, a gente acompanha, a gente reduz risco, mas a gente pouco pode fazer pela melhora a longo prazo daquela que não quer ainda, né? Deixa eu só cortar uma coisa que interessante ouvir isso, porque na minha visão, né, enquanto terapeuta quântica, né, também é impossível você tratar de alguém que não esteja mobilizado para isso, até porque o que eu emano volta para mim, né? Falando em termos de física quântica. Então, se eu quero melhorar, isso já é um processo. Porque eu já não estou mais no mesmo lugar, né? Existe um desejo, então eu estou olhando porque eu quero ser, e não porque me falta. E a gente até falou um pouco disso lá no início, né? Então, se eu olho porque eu quero ser, é um início. Então, na minha visão, também não dá para você fazer um tratamento com quem não quer ser tratado. Exatamente, exatamente. Então, se o caso é mais grave, a gente forma toda uma rede de apoio para tentar cuidar, mas não consegue a transformação de fato, né? Sem o ator principal querer. Aí tem uma outra questão também que vocês estavam comentando que eu queria falar um pouquinho rapidinho. Dos sentimentos que a gente mais evita ou até a hora que procura ajuda, uma coisa também importa, é o nosso limiar de suportar as coisas, né? Então, eu tenho um limiar de dor X, a Pamela tem outro limiar de dor. Isso também vale para as nossas dores emocionais. Eu posso atingir o meu limite de precisar ajuda muito antes, e eu preciso reconhecer isso. Não é porque, mas o meu amigo não fez terapia, ele melhorou sozinho. Sabe? Já duvido desse seu amigo, mas tudo bem. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito. E muita gente precisa de ajuda. Muita, absurdamente muita gente. O que a gente percebe na prática? As pessoas só procuram ajuda quando chega no extremo limite do limiar de dor, que a gente chama de já estar insuportável. É a hora que ele chega para você e fala, eu quero sumir. É essa hora que talvez eles procurem ajuda hoje em dia, né? E aí tem uma questão que alguns sentimentos, quando eu não sei lidar e quando eu camuflo, eles vão gerar um intenso sofrimento psíquico. Mas eles vão gerar, em partes, prejuízos só para mim. Outros sentimentos, eles não vão gerar só sofrimento psíquico, eles vão gerar alteração de comportamento, quando eu não sei lidar com eles. É o caso da raiva, por exemplo. Essa alteração de comportamento, ela leva a afetar milhares de terceiros que convivem comigo. É outro motivo pelo qual as pessoas procuram ajuda hoje em dia. Agressividade. As pessoas não estão sabendo lidar com a raiva, né? Então, alteração de comportamento e alto sofrimento psíquico é
puro reflexo de não saber lidar com tudo isso. É puro reflexo, né? E é muito complexo, não é simples, não. E é o que você falou, né? Esse insuportável, né, que você citou, eu falo muito para as minhas seguidoras, que é o famoso dia do basta, né? É o dia que você fala assim, não dá mais, não dá mais. Ou eu realmente cometo um suicídio, ou eu mudo de vida, né? Claro que, guardadas as devidas proporções, muitos de nós já passamos por esse dia, né? Quando a gente resolve fazer uma dieta, quando a gente resolve mudar de trabalho, quando a gente resolve mudar o estilo de vida, mudar de cidade, casa, carro, enfim, né? É o dia que a gente dá, não serve mais para mim. E para falar esse não serve mais para mim, eu preciso me conhecer. Porque senão, olha só, eu vou, não é aceitando, mas eu vou permitindo, né? Eu permito que façam o que querem de mim, aí eu sinto raiva, guardo para mim. Eu permito que falem o que quiserem de mim, e eu finjo que isso não me abala e eu guardo isso para mim. Em que isso vai se transformando, né? Porque aqui a gente está falando de um sentimento que a gente identifica e dá um nome. Mas e quando isso é um pacotão de quem nunca trabalhou sentimento nenhum e muitas vezes chega até uma doença física, né? Mas antes, eu estava conversando com uma pessoa outro dia, que também trabalha na psiquiatria há mais de 20 anos. E aí eu estava falando para ela, né, que na minha visão não tem sentido tratar de uma pessoa só com medicamento, né? Claro, reconheço que muitas medicações têm o seu papel e ajudam muito, mas na minha concepção, a gente só adoece fisicamente quando antes a gente já estava doente, porque não existe nenhuma doença física que não veio do emocional. Pode não se concordar, pode não se... Mas é isso, né? Tudo começa lá atrás, né? Ela tá no estágio físico quando ela já passou pelos outros corpos, né? Então, qual doença a gente olha, né? A gente vai tratar da pessoa e não vê ali um sentimento, uma emoção, algo ali muito presente. Então, eu concordo com a Milena que, assim, o que a gente vê aí de campo de trabalho, de pessoas adoecidas, né? E o quanto é importante falar de emoção, né? Como a Pamela falou. É muito comum até hoje a gente ouvir, para de chorar, nossa, que exagero, nossa, ela tá chorando por causa disso, né? E isso é muito comum. Nossa, mas ela ficou ofendida por causa disso, né? E aí eu queria perguntar, né? Em situações onde eu vivo esses sentimentos que podem prejudicar o outro, como a Milene falou, né? A raiva, o ódio, né, a ira, esses sentimentos que podem afetar os outros. Tem algo que eu possa fazer de imediato para me ajudar? Que existe algum recurso que eu possa usar que possa me ajudar nesse momento? Eu não vejo outro recurso a não ser buscar autoconhecimento, né? Eu acho que assim, digamos que é a destreza de você se perceber, sabe? Essa coisa da autopercepção. Uma coisa antes que eu queria falar muito assim, que é um agravamento aí, né, dessas emoções ruins chegarem, é a falta de limites que a gente tem nas nossas relações, né? Então, assim, a gente precisa saber a hora de dizer chega pra gente, mas também de dizer chega pro outro, né? Então, assim, a gente precisa saber qual é o limite até onde as pessoas podem me acessar e eu também posso acessar as pessoas. Porque se eu não souber qual é essa linha que separa essas duas condições, eu sei, ou eu vou ser uma pessoa muito que se deixa muito acessar, ou eu vou ser uma pessoa muito invasiva. Né? Então, assim, eu preciso entender e me auto-perceber nas relações que eu estou tendo e o que essas relações estão me causando, né? Que é muito importante a gente reconhecer. Eu acho que o primeiro passo é reconhecer o que está chegando que eu não estou suportando e o que eu estou fazendo que o outro está dando essa devolutiva para mim e eu continuo não me percebendo. Uhum. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. E aí eu escuto muito algumas pessoas. Primeiro, né? Aqui falando de terapia já, né? Ainda existe muito preconceito com relação à palavra terapia, né? Porque eu já nem digo a terapia, mas qualquer coisa, existem muitos tipos de terapia, né? Mas falou em terapia, às vezes a pessoa já, nossa, mas não precisa, Eu não nossa. sou louco, né? Não é? Não, mas não é para tanto, mas não é para tanto assim, né? Eu acho que eu não tô aí, eu não tô nesse nível, né? E aí, uma coisa que eu acho que é legal a gente falar é que, assim, as pessoas veem terapia, primeiro, nesse lugar, né, de loucura, do extremo, do descontrole, né, do hospital psiquiátrico e tal.
E outra coisa é que as pessoas sempre acham que a terapia é uma coisa longa, né? De 10 anos, em que eu vou deitar num divã e eu vou chorar copiosamente, eu vou ter que abrir minha vida para ela, eu tenho vergonha, né? Então é muito comum as pessoas pensarem nisso. Então eu quero aproveitar esse espaço para dizer que todo mundo precisa de terapia, né? Todo mundo, né? Em graus diferentes, né? E que terapia não é só para louco e também, né, o que, que é louco, né? Então, assim, é para todo mundo a terapia, mas eu acho importante a gente falar, talvez um pouquinho do instrumento que vocês usam, da linha de trabalho que vocês usam e dos resultados que você tem em curto prazo, né, ou médio prazo, né? As meninas têm um trabalho bem legal, que é legal vocês conhecerem, né? Que tem resultado, né? Porque às vezes a gente fala, eu não vou começar terapia, ixi, nossa, ficar 5 anos indo lá, Deus me livre, né? E não é mais assim, gente, ninguém mais tem esse tempo, né? Quem fica nesse modelo, né? Corre riscos, né, profissionalmente. Porque as pessoas querem resultado rápido. Tudo tem sua validade? Tudo tem sua validade, né? Psicanálise, que você fica lá há anos, claro que tem sua validade, né? Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando do que eu posso fazer de rápido, às vezes até pequenas atitudes, não digo nem de terapia, né? Mas o que eu posso fazer na minha prática que torna a minha vida mais saudável, né? Quando eu reconheço que eu estou sentindo raiva da outra pessoa, o que eu faço? Que nem me perguntaram várias vezes outro dia, né? Como que eu lido com a inveja, né? Então, assim, eu costumo dizer que tudo, né? Eu não, né? A física, tudo é energia, né? Quando a gente sente isso, o que que isso representa pra gente enquanto informação e energia? E ninguém tem o poder de me irritar, né? Sou eu que aceito ser irritada, né? Ninguém me ofende, sou eu que aceito ser ofendida. Eu não posso dar esse poder pro outro, né? Então você veja que às vezes você explicando uma coisa que parece tão simples, as pessoas falam, nossa, eu nunca tinha me dado conta disso, verdade, né? Porque eu tô te dando um presente. Se você não aceita, ele não é seu, né? Você me devolve e fica comigo. E isso serve para tudo. Então eu costumo dizer, às vezes, coisas muito simples que têm a ver com a consciência transformam a nossa vida, né? E eu sempre dou esse exemplo, né? Quando eu descobri que a gente que cocria a nossa realidade, primeiro, nossa, me deu um desespero, que eu falei, cara, eu não acredito que eu fiz esse rebosteio na minha vida. Eu falei, eu sozinha fiz tudo isso, nossa, eu fiquei chateadíssima. Aí depois eu pensei, eu falei, olha, se eu fiz esse rebosteio todo e criei tudo isso, eu posso criar o que eu quero. Porque se é a verdade para os dois lados, então tem um lado bom, então vamos pro lado bom, né? Então tudo é escolha, né, gente? Tudo é escolha. Eu falei lá no início, né? Se a gente ficar olhando para fora, sem sentido, sem missão, um barco à deriva, que todo mundo vai te levando, esse sentimento de ansiedade, angústia é muito presente. Tem pesquisa sobre isso, né? Se você não vive a sua missão, se você não tem o seu propósito, qualquer coisa serve. E esse qualquer coisa serve, na verdade, não serve. Porque aí você começa a se questionar, né? O que eu tô fazendo aqui? Será que é isso mesmo, né? Então, eu queria que vocês explicassem, contassem um pouquinho da prática de vocês, da linha que vocês seguem, do resultado que vocês conseguem em pequeno e médio prazo. Então, assim, o nosso papel, ele é basicamente dividido em dois, né? Primeiro, a gente já falou de um, que seria acompanhar e ajudar na transformação, no processo de transformação, de elaborar, de acessar e tudo mais. Isso realmente leva um pouquinho mais de tempo, né? No nosso caso, um tempo breve, por isso que a nossa prática já tem, né? No nome já é psicoterapia breve neurointegrativa, porque ela tem uma alta eficácia na hora de elaborar sentimentos. Né? Porque ela é feita justamente para isso. Essa técnica, ela é complicada, né? Gente, é complicada. Ela é transformadora. E assim, ela acessa diretamente as 3 regiões do cérebro, por isso ela é neurointegrativa. Ela integra de uma forma que a gente elabora alguns processos delicados mesmo. O nosso outro papel, e que é mais rápido, é ajudar com os recursos, né? Que é coisas que a gente utiliza antes de elaborar, enquanto eu ainda não estou muito bem mesmo. É o recurso que eu vou utilizar na hora da crise para me acalmar, é o recurso que eu vou utilizar antes de ir para uma reunião que eu acho que eu posso ficar nervosa, é o recurso que eu vou usar depois de uma reunião para dar, nossa, uma assentada, porque eu preciso ficar melhor, é o recurso que eu vou usar de manhã para me energizar, porque eu preciso ficar mais alerta e eu estou meio down.
Então, esses recursos a gente consegue fazer de uma forma mais breve ainda do que o elaborar o processo, né? Então, de uma forma bem compacta, assim, a gente tem os recursos para lidar com as emoções, que são as reações, e o processo de terapia para lidar com os sentimentos mais a longo prazo, né? E a gente trabalha com as duas questões. No workshop, por exemplo, que a gente tem, a gente trabalha diretamente com a parte de recursar, né? Com a parte prática, direta. A pessoa já sai, depois de 8 horas com a gente, ela já sai sabendo se recursar, né? E o que Então, significa assim, se recursar para quem está ouvindo? significa se ajudar a melhorar. Utilizando, nos momentos mais difíceis, de crise, né? utilizando algumas coisas, que não necessariamente são coisas, mas podem ser coisas, né? Quando você pergunta, por exemplo, assim, o que fazer na hora da raiva? Se a pessoa tem autoconhecimento, este autoconhecimento que nós estamos falando mais especificamente, ela vai ter, não um, ela vai ter vários recursos para usar. Eu, por exemplo, fora de casa, com pouco tempo, eu tenho em média de uns 3, 4 recursos que eu posso acessar na hora da raiva. Se eu tiver em casa, eu vou ter mais ainda. Entende? Então, quando a pessoa se conhece, dificilmente vai faltar recurso. Falta autoconhecimento. Recurso não falta, não. Quando eu reconheço esse recurso que funciona para mim, porque eu estou entendendo que cada um funciona com o seu, né? E quando eu reconheço que aquele recurso funciona para mim, né? O resultado é imediato. Por exemplo, eu tô com raiva, eu aprendi a técnica, eu tenho a ferramenta, o objeto, o que for, né? Como é que é isso? Funciona na hora? É pílula mágica? Tipo isso. Olha, depende, né? Tudo depende. Depende do tempo que você vai deixar ali para você curtir aquele momento. Depende se você está inteiro e presente naquela hora fazendo aquele determinado recurso, né? Então, assim, por isso que quando a gente fala de recurso, não dá nem para nomear eles aqui, porque assim são muitos, né? Nós aqui, quando a gente, né, entrou para esse mundo da neurointegrativa, muita coisa a gente desconhecia, né? E até hoje, eu e a Mi, como a gente está muito próximo, a gente trabalha junto, tipo, do nada a gente fala, nossa, eu descobri mais um recurso fazendo tal coisa, né? Então, assim, a gente descobre recurso o tempo todo. E eu né? imagino que a gente já tem, às vezes nem sabe, né? Sim, É automático. Vários, né? A gente, quando criança, a gente tem vários recursos que a gente carrega para a vida adulta, né? E a gente nem sabe que aquilo ali é um recurso. Mas, assim, eu acho que num montante aí, quanto mais você conhece de você, mais curiosa você fica, né? Porque uma das coisas que a gente ensina ao longo do nosso workshop é a gente ter uma lista, assim, ó, infinita de recursos. E isso precisa ficar visível, porque num momento de crise, você tem onde acessar. Claro. E aí você vai lembrar, poxa, eu posso fazer isso para quando eu tiver com raiva, eu posso fazer tal coisa. Então, assim, a gente chama isso de dieta sensorial, que a gente ensina lá no workshop. Então, assim, a gente tem muita coisa legal, na verdade, que a gente gosta de trabalhar e a gente recebe feedbacks muito positivos quando as pessoas fazem o nosso workshop. Porque quando a gente elaborou ele, a gente queria que fosse uma coisa rápida, onde as pessoas realmente, assim... Ele nasceu com a pandemia, né? Nasceu com a pandemia e foi assim... Todo mundo precisando se recursar urgentemente, sabe? Sim. E a gente queria uma coisa tipo de bate-pronto, sabe? Onde assim, tipo, vamos falar de autoconhecimento, vamos dar ferramenta na prática, vamos falar de recurso, vamos dar recurso na prática. E a gente dá o recurso também. Exatamente. Mas sabe uma coisa que eu fiquei pensando assim? É importante também pensar em que crise é essa, tá? Há alguns níveis de crise, dependendo dos sintomas físicos que você tiver, que o nível de ajuda vai precisar ser outro. E ok, os seus recursos vão poder ser usados preventivamente, em outro momento, com outro sentimento. Naquela crise, se você precisar de algum outro tipo de ajuda, tudo bem, né? Tem crises que sim, vão precisar de outras ajudas, até de fármacos, para passar alguns sintomas físicos, né? Tem gente, e isso a gente tem visto cada vez mais, o aumento do número das crises conversivas, né? Que são aquelas crises que parecem crises convulsivas, mas elas não têm causa neurológica, elas têm causa emocional.
E o corpo reage igualzinho à crise convulsiva. Mas é o quê? É o ápice do limite da dor emocional que o corpo não aguenta mais e ele converge numa crise. Isso tem aumentado demais, 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 demais. A gente tem atendido crises conversivas assim num alto nível, porque as pessoas não estão sabendo lidar. Essa crise ela vai precisar de uma ajuda maior. A pessoa não vai sozinha se naquele momento utilizar um recurso. Então, até para isso eu preciso saber do meu autoconhecimento. Eu estou no limite que eu posso me cuidar sozinho agora, que só um recurso em casa tá ok? Ou eu estou num limite que eu preciso de ajuda, que eu preciso ligar para o SAMU, que eu preciso ligar para o CVV, que eu preciso, né? Então, há algumas crises em que o recurso não vai fazer passar tudo na hora milagrosamente, né? Agora, quanto mais recurso você tiver, quanto mais você usar, quanto mais você souber usar preventivamente, menor as crises vão ser, mais espaçadas elas vão ser, mais recursos você vai ganhar com o tempo. A tendência é virar um ciclo que a gente chama de ciclo virtuoso, né? Mais recurso, menos crise, mais recurso, menos crise. Precisa se dedicar. E olha que bacana, a Bel escreveu ali, ó, respire e pense em alguma coisa que me faz bem, feliz, boas lembranças. Ó, que recurso lindo, né? E que dá super certo para ela, mas pode não dar para mim, porque às vezes meu pensamento não vem, ai meu Deus do céu, cadê uma coisa boa, uma coisa boa? Não vem, entendeu? Às vezes eu vou ter que usar algum recurso, talvez tátil, que a gente fala, né? Então, assim, cada um reage de um jeito. Por isso que quanto mais eu me conheço, mais recurso eu tenho, mais recurso eu busco, né? Até porque não é não sentir, né? Como eu disse agora há pouco, as pessoas falam, como é que eu faço para não sentir ansiedade, para não sentir angústia? Não dá, né? Não dá, não tem o que fazer, vai sentir, né? Algumas pessoas me falam assim, ah, tá ok, Michele, quando eu aprender, então, a co-criar minha realidade, eu vou ganhar rios de dinheiro, meus problemas acabaram? Não, porque você tá aqui na terceira dimensão, você é ser humano, né? E isso é uma condição para estarmos aqui. Então vai ter ansiedade, vai ter angústia, vai ter tudo isso. A questão não é não sentir, mas sim o que fazer com o que eu sinto, né? E aqui uma coisa muito importante, por que a gente fala muito de sentimento e emoção, e aí eu convidei vocês novamente. Porque na nossa visão de cocriação de realidade, o que manda o recado para o universo não é o que eu quero, e sim o que eu sou. Então, quando eu quero cocriar alguma coisa, o que cocria a minha realidade é o meu sentimento, não é o meu pensamento. O pensamento tem poder? Tem poder, porque o pensamento é elétrico, ele manda uma frequência para o universo. Mas vamos supor que eu pense, quero ser rica, quero ser rica, quero ser rica, quero ser rica. E eu sinto, puta que pariu, chegou a fatura do cartão de novo, eu não tenho dinheiro para pagar. Me sinto angustiada, me sinto nervosa, olha só, então existe uma incoerência entre o que eu penso e o que eu sinto. Então eu não cocrio riqueza, eu não cocrio abundância, eu não cocrio prosperidade. Tem que ter essa coerência. Por isso, não dá para falar de cocriação sem falar de emoção e sentimento. Porque o que manda o recado para o universo é o sentimento, é a emoção, né? E eu preciso me conhecer. E é o que eu falo, tudo bem, ok, sentir, não tem problema. A gente não deve julgar o nosso sentimento. Porque eu não sei vocês, mas a gente tende a fazer esse julgamento, né? De falar, nossa, não acredito. Quando você tem um pouquinho mais de consciência, você ainda sente. Mas daí você tende a julgar, falar, nossa, eu senti isso, que absurdo. E ok, né? Você é ser humano. Esses dias eu vi um post de uma terapeuta quântica muito famosa e o vídeo dela era inteirinho chorando. E ela falou assim no final, ela falou, eu quis fazer esse vídeo assim, para vocês verem que não é porque eu estudo, porque eu sou terapeuta, porque que isso não acontece comigo, né? Eu sou ser humano, e é isso para todo mundo tem isso, né? Então não é vergonha, não é só para louco, né? Não é impossível também, né? A Fabi, acho que comentou aqui, não vale bater no coleguinha, né? Que eu acho que na outra live a gente falou, né? Aquele momento em que a gente fala, ai, vontade de esfolar a cara daquela pessoa no asfalto, né? Não pode, esse recurso não pode. Acho que era, naquele contexto, acho que era esse o exemplo, né? Mas se você já fez isso, assim como eu, tem salvação. Eu já rachei uma cabeça numa reguada de sangrar. Gente, a Milene não é base, assim. Se vocês ficarem conversando com ela um dia inteiro, você vai falar assim, menina, você não existe. Tem salvação? Tem informação da gente. Agora, deixa eu perguntar. Você que já fez isso, né? Depois que você fez isso, o sentimento foi bom? Foi. Na época, eu era nova, eu não tinha
a consciência que eu tenho hoje. É o que a gente está falando. Foi uma alteração de comportamento, sem consciência, né? Sem saber em que tudo que aquilo ia dar, as consequências, me assustei com o sangue, né? Mas assim, eu na época, eu era meio da pá virada, né? Então, assim, o que eu tô querendo dizer é, se você acha que você não consegue se controlar, e assim como eu já fiz diversas coisas, porque eu já fiz coisa mais velha também, que não me orgulho, né? Então, já fiz. Já fiz coisas muito feias, gente. Então, assim, tem jeito, porque depois que você começa a entender que você não precisa fazer o que você pensa, que você não é o que você sente, no sentido de se eu sentir uma coisa ruim, eu sou uma pessoa ruim, Sim, né? Eu não sou, faz parte de mim, pensamento, sensação e sentimento faz parte de mim, mas a sim. minha ação é um resultado a partir de tudo isso. E sou eu que escolho qual vai ser a minha ação. Não importa o que eu senti ou o que eu pensei, eu ainda posso escolher qual vai ser a minha ação, né? Isso eu não sabia antes. Antes eu pensava, eu fazia. Antes eu sentia, eu fazia. O filtro tá furado aqui, gente. Entende? Então, assim, você precisa entender que, não, os seus pensamentos não são você. Você vai pensar muita coisa. E eu acho isso libertador. Perversas. Eu penso coisas perversas. É. Talvez, e eu gosto de pensar certas coisas. Mas as minhas ações não são baseadas nestes pensamentos. Sim. Né? As minhas ações, elas são, hoje em dia, cautelosamente pensadas. Então, Ufa, gente. a gente chega num nível onde a gente entende o que veio de sensação, o que veio de sentimento, o que veio de pensamento e o que eu quero fazer com tudo isso. Que não precisa ser nenhum desses três, Sim. né? A hora que eu vou decidir o que eu vou fazer. Então, eu não preciso ser fiel a tudo que eu vou pensar, nem a tudo que eu vou sentir na hora que eu for agir. Aquela raiva toda não precisa estar na ação com o outro, né? O pensamento de fazer, de fato, as vias de fato. A gente chama de passagem ao ato, né? Não é porque eu pensei que eu preciso ter a passagem ao ato. As pessoas mais sensatas, com mais autoconhecimento e conseguem mais ficar ponderadas, elas não passam para a passagem ao ato tão facilmente. Não é qualquer coisa que eu penso que eu vou fazer. Né? Claro. E eu acho que nessa parte também entra muito assim a gente perceber qual é o comportamento que eu estou tendo que está adequado, que está ok, e qual é o comportamento que está desadequado, né? Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Pessoas que são muito ansiosas tendem a descontar a ansiedade na comida. E aí ganham peso porque taca-lhe pau na comida e come sem eira nem beira. Então, assim, esse comportamento é um comportamento desadaptado frente a um aumento da ansiedade, né? Então, assim, quando eu percebo que eu estou descontando na comida e eu tenho essa consciência, eu preciso mudar o tipo de estímulo. Então, assim, eu mudando o tipo de... eu posso comer? Posso. Mas o que eu posso comer que me traz essa mesma sensação gostosa de autocontrole? Sim. Né? Eu vou comer uma pizza? Ou será que eu posso comer talvez um coquinho ali? Entendeu? Então, assim, eu preciso ter essa percepção do que eu estou fazendo que está desadequado e está me gerando consequências negativas, né? Mas, gente, de verdade, assim, às vezes isso pode ser lindo a gente falar aqui, mas sem um processo de autoconhecimento, uma busca por isso, fica muito difícil, né? Eu acho que vale ressaltar, gente, que assim, eu conheci a técnica tem 2 anos, mas eu comecei a fazer terapia aos 3 anos de idade. Eu fiz terapia dos 3 aos 12 direto, sem parar. E depois de velha, já formada, fiz outras tantas vezes, individual, em grupo. E a gente que atende vira e mexe, a gente volta para o processo terapêutico. Então, assim, eu não sou o resultado de uma profissional que estudou uma técnica há 2 anos. Eu sou o resultado de uma pessoa que fez muita terapia nessa vida, tá? Tem jeito? Tem jeito. Tem que querer. Tem que querer. E eu acho que é nisso que é o bacana a gente poder falar, assim, sem padrões, sem prisões aqui do processo terapêutico. Porque, assim, acho que eu vivo muito isso na minha prática profissional. Eu preciso desmistificar o tempo todo para paciente que chega para mim o que é a terapia e se ele só vai falar sozinho e não vai escutar nada.
Entendeu? Então, assim, eu Ele só não pergunta do divã porque tá atendendo online. ele só não pergunta do divã porque não dá. Então, assim, esse exercício da gente desmistificar um processo terapêutico para que ele seja prazeroso e com resultados eficazes é uma prática contínua nossa. Contínua, né? Porque assim, a gente acredita muito nisso, nesse resultado rápido, quando o paciente está disponível para isso, né? Então, assim, graças a Deus que hoje a gente tem N técnicas, né, que facilitam até o vínculo com o paciente, né? Aquela técnica que ele vai se adequar melhor, gostar melhor, né? E por aí vai. Então, isso é algo importante com o modo como a gente trabalha, né? Que eu acho que é um dos motivos pelo qual você chamou a gente aqui, para falar de sentimento e emoção. Porque tem paciente que ele não tem condições, vontade, abertura, ele ainda não está naquele estágio de contemplação pronto para acessar emoções. Ele quer chegar na terapia e falar. Ele quer te ouvir, mas ele quer te ouvir no sentido conselhos pontuais, receitinhas, faça isso. A hora que você manda como é que você se sentiu? Ele já não quer mais. bloqueia. Então, assim, no nosso trabalho, não dá para ficar só no cognitivo. Não dá para ser só o verbal, não dá para ser só o pensamento. Senão, não vai, senão não flui, né? Talvez em outras técnicas você tenha bons resultados trabalhando na linha cognitiva, né? Existem aí diversas outras. Mas para que a gente consiga, da forma que a gente trabalha, acessar, a pessoa já tem que estar disposta a trabalhar outras regiões que não só o pensamento, né? A gente vai para o corpo, né? A gente acessa muito sensação. Então, são mundos que às vezes as pessoas não estão habituadas a se olhar, a se perguntar, e ninguém pergunta isso para elas, né? Ninguém pergunta, e aí, você sentiu um arrepio agora? Onde que você está sentindo um friozinho no corpo agora? O que você está sentindo agora? Um calorzinho? Ele sobe, ele desce, ele está grande, ele tá... Como é que ele está? Né? Então, esse é o tipo de coisa que as pessoas não estão acostumadas a perceber em si mesmas, né? E é aí que a gente entra. Então, não dá para ficar só no cognitivo de jeito nenhum. E aqui, usando um comentário da Sandra aqui, que a Sandra estava ouvindo a história da Milene, como ela evoluiu, e falou, ai, que inveja, né? Porque eu continuo sentindo e fazendo. E aí eu fiquei pensando quando eu li isso, né? Isso é um outro erro que a gente comete, que é a comparação, né? Porque a gente acha que a gente é evoluído ou não quando a gente compara isso com alguma coisa. E geralmente é com outra pessoa, né? Então você se vê, ouve uma história, um exemplo e fala, nossa, que inveja, queria ser igual a ela. Ou então, nossa, como eu sou evoluída, porque ela é quase um ogro, né? Mas isso é o quê? A comparação. Então lembrem-se, gente, tudo é relativo. E cada um tem a sua estrada. Cada um tem a sua jornada, né? A dor da Milena e da Pamela, a minha e de vocês, só cada um sabe da sua. Né? Então, quando a gente se compara com o outro, é uma injustiça, é um erro, né? A gente nem deve se comparar, porque com certeza você tem coisas que você se vangloria, né? Da sua superação, de como você evoluiu, de como você despertou, né? Porque eu me uso como exemplo. Eu costumo falar claramente, quem me conheceu há 10 anos atrás, não me conhece hoje. Porque é outra pessoa, né? Em todos os sentidos. Né? Então não me conhece mesmo. Então quem me conheceu lá atrás e hoje me vê, naturalmente vai falar, nossa, como ela tá diferente. Eu falo, graças a Deus. Graças a Deus, porque eu acho ótimo, né? Porque eu analisando a consciência que eu tinha naquela época e hoje, meu Deus do céu, eu falo, se eu morresse hoje, com certeza eu ia falar, minha filha, valeu a pena ter passado aqui, porque ó, o que você evoluiu não foi jogado fora, entendeu? Porque é isso, gente, entendeu? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, eu queria comentar, você estava falando da técnica, né? A Isabel falou do lembrar de algo bom, né? Essa é uma técnica muito usada na PNL, né? Na área de reprogramação neurolinguística, existe uma técnica que a gente faz isso. Tem todo um contexto, né? Mas basicamente é você trocar o que você está pensando, acreditando que assim você substitui o que você sente, né? Então, lembrar de situações onde você foi muito feliz, né? Ah, o dia que seu filho nasceu, a sua formatura, o dia que você casou, né? É tentar trazer essa memória afetiva, né? Para fazer essa troca. Então, sim, essa é uma técnica muito usada, como existem realmente várias, né?
eu acho que a gente deve testar, né? Eu acho que a gente tem, assim como às vezes eu ouço assim, nossa, eu fiz 20 anos de terapia, em uma sessão com você eu ouvi, eu aprendi o que eu não tinha aprendido com os outros. E eu sempre falo, é equívoco, porque o conhecimento é uma espiral. Com certeza, tudo que você ouviu dele está aí, só que caiu a ficha agora, né? Então, às vezes a gente também julga, né, achando que tudo foi perdido porque não caiu a ficha. Mas quando que cai a ficha? Quando a gente tem consciência. Eu uso sempre o seguinte exemplo. Às vezes você vê um filme, lê um livro que você já leu e já assistiu, você fala, putz, mas da outra vez que eu li, eu não entendi assim. Nossa, mas parece que da outra vez que eu assisti, eu não entendi isso, porque a consciência muda. E a gente está aqui para evoluir, né? A gente está aqui para expandir, para crescer, para ser tudo que a gente nasceu para ser, né? A gente não está aqui para ser mais ou menos, né? E aí, por isso é importante a gente lembrar do livre-arbítrio e sempre olhar para onde a gente quer ir. Porque, gente, sentimento ruim, como a gente está dizendo, sempre vai ter, né? Você sempre vai achar ruim com uma mensagem que você entendeu que estava meio atravessada, usando exemplo bem bobo, né? Ou às vezes você está com pressa e o trânsito tá e você se irrita. E no fim, isso tudo não tem a menor importância, né? Só que para a gente entender isso, precisa da consciência, né? Sem a consciência, a gente não consegue evoluir, porque as emoções nada mais são do que um mecanismo da evolução. Lembra, quando a gente se sente bem, mais próximo da nossa essência a gente está. Quando a gente se sente mal, mais longe da nossa essência a gente está. É simples assim, né? Não tô me sentindo bem, tô no caminho errado. Isso aí acho que é fácil de entender. Tô no caminho errado, tá errado. Eu tenho que recalcular, eu tenho que rever, eu tenho que pensar. Já é um grande passo prático para você fazer alguma coisa. O que é fazer alguma coisa? Fazer terapia? Nossa, se você quiser, maravilha. Se você não quer, procura, lê, estuda. Você vê, uma live como essa pode ajudar muitas pessoas a elucidar muitas coisas, né? Vai meditar, vai silenciar, vai fazer Ho'oponopono, vai... Tem 1000 técnicas. Reprogramação mental, vai fazer atividade física, né? Então, os recursos, acho, né? Sem querer, acho que eu tô entrando nos recursos, né? Que para você funciona, né? E eu acho que é exatamente isso, né? Eu acho que todos nós somos uma somatória das experiências que a gente tem na vida, né? E hoje a gente é aquilo que a gente já viveu, né? E eu costumo muito falar, até nesse negócio da autocobrança, que a gente se cobra o tempo todo de não ser perfeito ou de não reagir de forma positiva a qualquer estímulo que vem, né? Mas o que seria dos nossos acertos se não fossem os nossos erros? A gente nem saberia que estaria acertando, né? Então, assim, anda junto. E assim como os sentimentos também, eles andam juntos. A parte positiva dos sentimentos é a parte negativa dele. Então, assim, por exemplo, a ansiedade. Ansiedade não é de tudo tão ruim. De jeito nenhum, né? Porque se não fosse a ansiedade, a gente não se mobilizaria para fazer algo que sem ela a gente não faria, né? Então, assim, se não fosse a raiva, talvez eu não teria o impulso de falar com aquele cidadãozinho ali que tá invadindo meus limites. Sim. Então, assim, se não fosse o medo, eu não me protegeria frente a um perigo. Então, assim, a gente precisa começar a ter carinho pelas nossas emoções negativas. A gente precisa aceitar mais que tá tudo bem sentir coisas ruins, porque a gente está vivo, né? A gente está vivo e isso faz parte da nossa existência. Então, assim, olha para um lado positivo da emoção negativa. Sempre tem. E usar, né? Usar esse lado, assim. Eu preciso fazer coisas com antecedência. O que eu posso fazer com antecedência de forma mais saudável, né? Eu tenho uma funcionária que ela é mega, mega, mega ansiosa. E ela outro dia chegou para mim agora, semana passada, e falou: Mi, ter uma funcionária ansiosa tem seu lado bom, né? Eu falei: que foi? Ela: já fiz sua folha de ponto até dezembro desse ano. Então, assim, você acha que eu não gostei da minha recepcionista ter deixado lá uma pastinha, folha de ponto da Mi? Até dezembro, pronta. Feriado, ela já marcou, não sei o que, ela já marcou, tudo já certinho, só para eu assinar. Então, assim, ela tá canalizando a ansiedade dela de uma forma legal? Tá, eu tô trabalhando, ela tá positiva, né? Então, eu até falei para ela isso na hora, porque ela tende a ficar rezando muito, rezando muito, rezando muito. Pode ser um bom recurso? Pode, mas lembrar que tudo em excesso também pode fazer mal, né? Então, porque a gente pode canalizar isso de outras formas. Eu tô lendo muito, o que mais que eu posso fazer além de ler, né? No caso dela, ela me adianta todas as 1000 planilhas, né?
Então, a gente poder canalizar isso da melhor forma, né? A ansiedade, de todas elas, é uma das que a gente mais pode usar para ser produtivo. Geralmente, pessoas produtivas são pessoas ansiosas. Ansiosas no nível ruim? Não. Ansiosas de uma forma adaptadas, né? Outro sentimento que tem muita gente que condena, mas que é importantíssimo e que se eu pudesse eu teria um pouquinho mais, porque já me prejudicou a falta dele. Vergonha, né? A bendita da vergonha na cara. Gente, Milene era terrível, viu? Então, Olha, tem gente que acha muito ruim, mas eu não consigo, a vergonha protege também, né? Tudo tem limite? Sim, tudo tem limite. Às vezes você vai precisar de ajuda para sentir um pouco menos, assim como eu precisei de ajuda para sentir um pouquinho, né? Para perceber, porque às vezes o que acontece? Às vezes eu não sinto vergonha, mas eu percebo que eu deveria sentir, então eu paro. Porque eu percebo que a situação é vergonhosa. Eu não estou sentindo vergonha, mas as pessoas estão. às vezes ela conta com os cutucos da amiga aqui. Milene, tá bom. As pessoas Chega, me Milene. alertam. É um recurso da Milene e a Pamela. Diminui. Eu costumo falar que meu superego é externo, né? Então, aquele que cuida das minhas regras não tá aqui dentro. Eu preciso de um externo. Às vezes é ela, às vezes é meu marido, muitas vezes minha mãe, E né? você sabe que isso é uma coisa legal da gente perceber. Pessoas podem ser recursos, né? Então, assim, a OSSE pode. A Milene, ela foi um recurso, assim, valiosíssimo na minha vida e 2 anos pra cá, né? Então, não sei se vocês sabem, mas assim, eu perdi os meus pais num período de 6 meses, né? Cada um. Então, assim, eu já estava muito grudada com a Mi, e a Mi me deu um suporte que eu não encontrei mesmo, assim, tipo, se eu não tivesse ela aqui do meu lado, né? Então, a gente pode encontrar recursos em pessoas. Só que atentem-se bem para isso. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. Às vezes, o pai e mãe não é recurso saudável. Às vezes, a tia, o irmão não é recurso saudável, porque acabam sendo pessoas tóxicas. Às vezes marido, esposa. Marido, esposa. Então, Sim. assim, atentem-se para quem vocês vão procurar como recurso. Aquela pessoa que vocês estão procurando como recurso precisa agregar, somar para você, não te subtrair, né? Entenda que você vai procurar alguém no seu momento mais vulnerável. O momento onde a gente precisa de um recurso para ajudar é o momento onde eu não estou bem, né? Então, eu vou procurar alguém quando eu estou vulnerável. Esse alguém precisa ser alguém que eu confio, precisa ser alguém que já me conheça, né? Que ele saiba que tipo de abraço eu gosto ou se eu não gosto, por exemplo, né? Tem gente que não gosta de abraço, que eu vou precisar acolher de outra forma, né? Essa pessoa precisa ser uma pessoa que tem uma relação de troca justa comigo, né? De afeto bacana. Então, existem pessoas que, apesar do abraço, não vão ser bons recursos, né? Sim. Isso mesmo. Ai, Ó, Michele, olha eu quero dar parabéns. Olha que bonitinha, Fabi e a Bel. Elas estão com. você é um bom recurso para elas, Michele. Olha que delícia. Ah, que linda, eu não tinha visto. Que linda, obrigada. E eu acho que é isso, né, gente? Quando a gente fala de recursos e da gente poder lidar com as emoções negativas, é a gente buscar a nossa melhor versão, o que traz benefício para mim, Sim. o que desperta o meu melhor, né? Porque assim, se eu ficar vibrando só o reflexo ruim da emoção que vem, eu vou entrar num ciclo vicioso, não Sim. virtuoso, né? Sim. Então, assim, atentem-se muito aí para aquilo que deixa vocês bem. E seja lá o que for. Seja lá o que for, né? Então, a gente precisa se amar em primeiro lugar. Nada nem ninguém não pode ter essa capacidade, esse poder de tirar a gente do eixo o tempo todo. Isso é muito injusto, né? Isso é muita Eu costumo dizer que quando a gente faz isso, a gente está entregando a chave do cofre na mão do outro, né? Sim. Porque você dá poder para ele, né? Se ele tem o poder de te irritar, de te prejudicar em qualquer sentido, né? Te tirar do equilíbrio, vamos dizer assim. É você dar o poder da sua vida, da sua realidade, do que você quer cocriar na mão do outro. Então, minimamente, é burrice, né? É burrice por falta de consciência. Num grau tão grande, num alto nível, que as pessoas estão deixando pessoas que elas sequer conhecem, Exatamente. e que elas não estão nem vendo
irritar e tirá-las do sério, né? A gente está vivendo um momento onde falas, qualquer fala, já tiram do sério, mesmo que por telefone. Então, às vezes eu não estou vendo a pessoa, às vezes eu não conheço a pessoa e ainda assim, a quilômetros de distância, é ela que está me desestabilizando. Ou melhor, eu estou deixando aquela pessoa a quilômetros de distância que eu nem conheço me desestabilizar dessa forma. Exatamente. E sabe uma coisa que eu me lembro de uma experiência que eu vivi no trabalho, que uma vez a funcionária chegou chorando na minha sala e falou assim: você não sabe o que aconteceu comigo. Eu passei na Copa e ouvi fulana falando para outra mal de mim. E aí eu me lembro que eu falei, eu olhei assim e eu pensei, meu Deus do céu, né? A primeira coisa que eu pensei, meu Deus do céu. Aí eu falei, você concorda com... Aí eu primeiro eu perguntei, você concorda com ela? Ela disse, claro que não. Eu falei, então por que você está se ofendendo? Porque o outro tem direito de pensar o que ele quiser. Gente, pelo amor de Deus, é livre-arbítrio. Lembra, se o outro fala mal de mim, ele está falando dele, ele não está falando de mim, não me afeta. Seja inteligente. Se você não consegue entender isso pelo lado emocional e abstrato, entenda isso pelo lado da física, né? Se ele está falando mal, volta para ele. Ponto. Olha que maravilha, você pode rir da cara dele. Entendeu? Deixa ele falar, é a opinião dele, ele tem direito de ter essa opinião. E acabou. Eu sigo minha vida feliz, linda, maravilhosa. Ó, beijo, entendeu? Então, só que isso, para algumas pessoas, soa ironia, né? Falar, nossa, que deboche, parece, não é tão simples assim. É o que você falou. Às vezes, uma pessoa que você nem conhece, às vezes alguma coisa que te contaram, né? Ó, porque eu ouvi dizer que fulana falou que ó, esse CAPS não trabalha direito, não, que o CAPS São José é melhor e pronto, né? Já desestabiliza, já fica emputecida. É burrice, gente. É burrice, porque lembra, acho que a Pamela também falou isso. Nós não somos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós somos o que a gente faz com eles, né? Ó, pra você ver, até a Frozen, que eu nunca tinha prestado atenção, minha filha que me deu esse insight. A música da Frozen fala assim, tem uma parte em inglês que ela canta, que ela fala assim, a distância faz com que tudo pareça pequeno. O que isso quer dizer? Quando eu ouço alguém falar mal de mim, ou quando vem um pensamento que não é real, eu me distancio dele, eu não me apego a ele. Porque o que a gente faz muitas vezes? A gente se apega, vem aquele pensamento nada a ver, você tá feliz lá fazendo qualquer coisa, aí vem aquela lembrança. Nossa, lembra do dia que aquela pessoa fez isso com você? Pensamento nada a ver, fora de contexto, né? Porque o nosso inconsciente é um papagaio. Se você tem essa consciência, você deixa ele passar, vai embora e ok, você continua feliz. Agora, às vezes a gente se confunde, acha que a gente é aquele pensamento, que é o caso que a Milene estava falando, né? E a gente embarca nesse pensamento, nesse sentimento, e é o que a gente estava falando lá no começo da live. O que o inconsciente faz? Ele vai procurar mais informações por semelhança, né? Então você se sentiu assim? O que mais te fez se sentir assim, Pamela? Quando é que foi que você chorou igual essa vez? Quando é que foi que você se sentiu humilhada igual dessa vez? Porque semelhante atrai semelhante. E aí quando você vê, é aquilo que eu falei. Você pergunta por que você tá assim, a pessoa nem sabe mais. Ela fala, eu não sei, parece que nada faz sentido, que tá tudo ruim, tá tudo fora do lugar, né? Porque não consegue nem mais apontar. Então, assim, pra gente ir caminhando pro final, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né, pra quem tá aqui nos assistindo. Ah, eu queria dizer uma coisa. Temos uma psiquiatra aqui ainda, não sei se a Cláudia tá aqui ainda, ela fez um comentário falando que ela concorda que é muito difícil ajudar as pessoas só com medicação, né? E aí eu queria só fazer uma consideração aqui, e vocês que também trabalham com saúde mental, né? A gente vê na prática, né, o quanto olhar para a pessoa enquanto pessoa e não paciente, né? Enquanto não só um ser que faz uso de medicação, mas um ser que tem todo um contexto, uma totalidade, ajuda efetivamente no tratamento e até no tempo que esse tratamento dura, né? Quando a gente empodera essa pessoa, claro, como a Milene falou, tem os diferentes graus, né, de comprometimento dessa pessoa. Mas aqui falando para as pessoas que conseguem ter inteligência e cognitivo preservado, quando você tem consciência, quando você busca ajuda, quando você quer se transformar, você faz bom uso do seu livre-arbítrio, que é querer mais, querer ir além, querer crescer. Por isso que eu sempre falo, saia da Matrix, porque se você for junto com a boiada, você vai se lascar, né? Então sai da boiada. Você fica assistindo série da Netflix, fica ouvindo funk, você tá criando funk pra sua realidade, pois não chora,
né? Depois não vai chorar quando chegar o boleto do cartão. Então, presta atenção. Eu sempre falo, parabéns para você que está aqui, porque Ô, imagina, Michele, tem pessoas que Michele, leem assim, ó, live sobre emoções. Tô fora. Tô fora. Nada a ver, esse que povo é tudo música que eu doido. tenho que ouvir para cocriar o boleto do cartão bom? Como é que é? Que música que eu tenho que ouvir para cocriar o boleto do cartão bom? Músicas que trazem abundância. Qualquer música que faz bem para você, que te deixa num estado de alegria, num estado de inspiração, te ajuda a qualquer área da sua vida. Não O importa, eu falo funk me faz funk, sentir eu não tenho nada importante. contra funk, não, gente. Eu tenho contra as letras que às vezes eu escuto por acidente, porque eu sou surda, né? E que aí eu fico meio chocada, né? Mas o ritmo funk, eu não tenho. Tem funk até que é legal, né? Que tem, né? Que é Não, mas o motivador, encorajador, né? Tem uns. Mas eu usei só um exemplo. Tem samba também que eu escuto, sertanejo, né? Ela me chifrou, eu vou morrer, não sei o quê. Gente, misericórdia. Misericórdia, não é? Então vai, olha só o exemplo da Mari, vai fazer Ho'oponopono, né? Simples, fácil, faz em qualquer lugar, não tem segredo, ninguém precisa saber o que você está fazendo, né? Eu penso aqui para a gente ir caminhando para o final, que a gente tem que lembrar que você é dono do seu pensamento e sentimento, embora você não escolha seus pensamentos e sentimentos, mas você decide o que você faz com eles, né? E o seu grau de evolução, expansão da consciência, depende do tanto que isso é prioridade na sua vida. Se dói, mas não dói tanto, você vai esperar mais um pouco. Agora, se dói, dói muito, você vai correr e vai pedir ajuda, né? E ajuda em qualquer sentido. Pode ser vendo uma live, pode ser o que for, né? Pode ser o que for, gente. Se te ajuda a ir além, se te ajuda, se te motiva, putz, é o que eu costumo falar. Qualquer pessoa que te leve para cima, que te leve a expandir, que te leve para o próximo degrau, é uma pessoa que você tem que preservar na sua vida. Não importa se é terapeuta, se é o Tião, porque, gente, tem uns personagens Tião, Mané, que é catador de lixo na rua, que te dá lição de moral de ficar de queixo caído. Porque consciência não tem a ver com classe social. Perceba que a pessoa, às vezes, é uma pessoa que não é abastada financeiramente, mas é uma pessoa totalmente esclarecida enquanto valores, enquanto como funciona o universo, não é? Energia boa, né? Tem gente Não que tem é? energia boa. Deixa eu É. agradecer aqui as meninas, ó. Beijo no coração de vocês. Elas são inteligentes, ó. Tudo que manda pra mim volta pra elas. Olha lá, Tá ó. vendo? Ô, E aí, gente, meninas, eu queria que vocês deixassem um recado final, né? Para quem tá aqui com a gente, agradecer vocês, queridas, que, como eu disse, muitas pessoas, quando viram o tema da live, saíram correndo. Né? Eu não sou doida, eu não preciso disso, né? Então, parabéns pra você que tá aqui, que ficou até o final. é. Eu acho que assim, uma mensagem muito importante para vocês, assim, é acolher qualquer emoção que tiver, qualquer emoção que vier, né? E acolher mesmo, e bater um papo com essa emoção, e se perceber naquele momento. Acho que isso é muito importante. Tudo que a gente resiste, persiste, Persiste. né? Então, assim, acho que a gente já resume nessa frase. Então, assim, acolha essas emoções e bate um papo com elas, porque elas também devem ter muitos recadinhos aí para dizer para vocês. Sim. Meninas, se tiverem alguma pergunta, aproveitem os momentos finais. Fala qual é a página de vocês para as meninas visitarem. Então a gente está aqui no Instagram, @positivamente.terapia. A gente tem um canal lá no YouTube também, que é positivamente.terapia. E assim, a gente tá com uma turma nova de workshop aberta, né? Aberta não, a gente fechou essa turma, mas assim, se alguém tiver interesse em fazer o nosso workshop, a gente abre essa, né? Vai que alguém Vai já que alguém sentiu que quer. tá no time. Vai que era para ser, né? Sim. Na verdade, assim, o workshop a gente gosta de fazer com poucas pessoas, então a gente está com 6 meninas, são 6 mulheres que vão fazer essa próxima turma. A gente está na 8ª turma do workshop de autoconhecimento e autorregulação. E a gente pode abrir umas 2 vagas para o pessoal que está aqui? Vamos? Vamos. Se vocês tiverem interesse, venham, chegam que a gente abre mais 2 vagas para vocês. E vai ser um super prazer poder ajudar, poder estar com vocês. Michele, muito obrigada por essa oportunidade, né? Da gente estar aqui mais um dia, mais uma vez. E vamos fazer mais isso, porque é algo que
que expande. Então a gente tá nessa pegada, nessa missão juntas. Sim. Muito obrigada. E eu que agradeço, Olha menina. só, adulto hoje que não tem um transtorno mental, não tem um retardo mental, não tem nenhuma deficiência, também não tem desculpa para não se conhecer mais, assim. Não Sim. tem como, com tudo que está acontecendo no mundo hoje, você achar que está tudo bem, não saber nada, não reagir bem e está tudo bem, não saber o que fazer e está tudo bem, não saber o que esperar e está tudo bem. Não dá para viver desse jeito, né? A não ser que você realmente tenha um nível de consciência Vai e repetir de ano. entendimento alterado, né? Caso esse não seja você, né? Se você tiver consciência, tiver condições, aproveita essa live para dar um gatilho inicial aí para você mergulhar nesse tipo de autoconhecimento que a gente conversou hoje, que não é saber a certos desejos e gostos sobre você, não. É saber como você reage a certos estímulos, saber como o seu corpo reage a certos estímulos, é saber como lidar com tudo isso. Então, esse é o tipo de autoconhecimento que eu desejo que vocês busquem a partir de hoje. E se precisarem da gente, pode contar. Michelle, a gente agradece e já vamos deixar para uma próxima mais papos, né? Porque rende, passa rápido, né? Michelle tá novo também, o Empoderadamente, né? A gente vai ter agora o workshop gratuito, começa segunda-feira. O Empoderadamente é um workshop que ele era na primeira e na segunda versão foram 3 dias, agora vai ser uma semana. Então vão ser 3 lives ao vivo aqui no Instagram e 3 aulas gravadas. Então lá no link da bio, a pessoa é gratuito, ela vai lá, se inscreve, se ela não fizer inscrição, ela não consegue acessar a aula gravada. Só vai ver as lives. Então por isso que tem que fazer a inscrição. Aí no final, quem fizer todas as lives, tiver todas as senhas, ganha um presente, né? Um merecimento, né? Vai ganhar um presente. Então é um workshop que eu fiz que assim, é a base da física quântica, a base da cocriação da realidade, né? Para quem tá chegando, para quem já sabe, para cair novas fichas, para expandir a consciência, para entender a importância do autoconhecimento para cocriar a sua realidade, né? Agora está acontecendo também, né, o desafio um livro por mês, né, que também é gratuito. Desafio, hein? É um livro por mês. A nossa meta é pelo menos 12 livros até o final do ano, né? São livros escolhidos capciosamente, vou dizer, com segundas, terceiras e quartas intenções, né? Para que você, no final do ano, tenha mais condições de entendimento do que é tudo isso que a gente fala, né? Autoconhecimento, organização, proatividade, cocriação da realidade, física quântica, as leis universais, é tudo voltado para essa área, né? Lei da atração, enfim. E aí o primeiro foi mais esperto que o diabo e agora a gente vai fazer o segredo, né? Em fevereiro. Também é gratuito, é só mandar uma mensagem no direct e pedir para entrar no grupo. Né? Aí você vai entrar no grupo e vai participar com a gente desse desafio de expansão da consciência, né? Então, ó, muito obrigada, meninas. Sempre que quiserem, a casa está aberta, né? E também pode chegar. Que Obrigada. A gente gosta disso, de estar com pessoas evoluídas. É bom, né? É bom, eu falei, é egrégora, né, gente? Semelhante atrai semelhante, isso é lindo, sim. Né? Então, ó, beijão, muito obrigada. E, de novo, reforço. Estou à disposição, quando quiser, podemos combinar. Ó, a Fabi abusada lá. Ó. Palestra com Pamela, Milene e Michele. Presencial, você tá falando, Fabi? O que é? Seja específica. Você não tá cocriando direito, aluna. Olha, que bom, meninas. É bom, hein? Eu quero agradecer o carinho das meninas, viu? Muito obrigada pelo reconhecimento. É tudo pensado com muito carinho para vocês, né? Os convidados também são capciosamente pensados, né? É tudo pensado com carinho para ajudar, né? Eu fui uma pessoa, só para finalizar, que eu conheci tudo isso por um acaso, que não existe acaso, assim, entrando numa live por acidente, o universo falou, ó, assiste aí. Quando ele falou assiste aí, que eu falei, foi aquela live impactante, sabe? Que eu falei, meu Deus. Aí, nesse dia, eu maratonei esse treinador que eu assisti todos os vídeos do YouTube, todos do Instagram, porque eu fiquei assim, alucinada. Eu falei, é isso, gente, é isso! A resposta tá aí. Aí eu me apaixonei. Muito legal. É muito legal, né? Esse curso, essa fluidez aí da vida. Eu acho muito bacana. Porque é assim, né? É assim. Eu quero agradecer muito as meninas que ficaram com a gente até agora.
né? Com certeza, sim, vocês são diferenciadas, viu? Não é? Muito obrigada. Muito, Parabéns. muito, Parabéns. muito Delícia obrigada. de live, foi mesmo. Foi mesmo. Gente, é sempre uma delícia, porque assim, a gente não vê uma hora passar aqui, né? Tudo muito rápido. Tudo muito Você sabe que rápido. a Pamela me mandou mensagem à tarde, vamos fazer um roteirinho? Eu falei, nossa, é mesmo. Eu tava Mas tão é relaxada, tão despreocupada. a gente é muito faladeira, né? Então, assim, a gente até faz um roteirinho, mas no final das contas, sai muito melhor que Deixa o roteiro. acontecer, né? Sai muito melhor que o roteiro. Meninas, Obrigada, mas viu, ó, meninas? se vocês quiserem vir, chegar pro workshop, a gente abre mais 2 vagas pro workshop, que vai ser agora, dia 5. Vai ser um encontro no dia 5, das 9 à 1 da tarde. E o próximo encontro no dia 19. 19. São 2 sábados, um sábado sim e um sábado não, tá? Então, vai ser um super prazer poder ter vocês. E já vi que a gente teve um monte de seguidoras novas aqui. Eu já aproveito para agradecer aí essa troca, gente. Ó, beijo grande. Beijo, obrigada. Vocês, Michele, obrigada. Um beijo, Obrigada. gente. Até a próxima. Tchau, Até. tchau. Tchau.